dia, meu amigo e minha amiga. Que eu e você possamos ter uma semana abençoada. Que essa segunda-feira seja um dia repleto da presença de Deus para você e para sua família. Que o Senhor Jesus acompanhe os seus dias, esteja guiando você através do Espírito Santo em cada uma das suas decisões. Queridos amigos, estamos meditando nos últimos dias na vida de Davi. Lições na vida de Davi é o nome da nossa série aqui no nosso podcast devocional de fé. Estamos aí já meditando há 13 dias na vida de Davi. Neste momento, o nosso amigo Davi está no deserto, fugindo da presença do rei Saul, que tenta matá-lo. E nós vimos que no deserto Deus deu para Davi amigos que se tornaram seus soldados. No deserto Deus deu oportunidade, inclusive, de Davi matar Saul, mas Davi não fez isso. Deixou Deus fazer justiça e não fez ele justiça própria. E aí Davi está reunido com 400 soldados no deserto. Do que Davi iria viver? Esses soldados e Davi começaram a servir de proteção ao povo de Israel. Naquela época, o rei Saul tinha poucos soldados, poucos comparado com o tamanho de Israel. E havia muitas regiões na fronteira de Israel onde os inimigos, os filisteus, invadiam. Inclusive houve uma cidade, chamada Keila, que os filisteus invadiram e o rei não foi fazer nada. E aí Davi com seus homens foi lá e defendeu a cidade de Keila, expulsou os filisteus e libertou o povo que estava sendo tomado como escravo. Nós vemos também Davi garantindo segurança através dos seus homens aos que criavam ovelhas, aos que criavam gado, porque os inimigos costumavam vir e roubar as ovelhas, roubar o gado. Como é que era o trato que eles tinham naquela época? Davi trabalhava com seus homens, garantia segurança, e em troca, na época da colheita, na época que se tosqueava as ovelhas ou que se abatia o gado, Davi enviava alguns homens até essas fazendas e dizia: olha, se vocês quiserem, ajudem Davi e os seus homens enviando alguma coisa de mantimento. Não era um valor específico, mas cada fazendeiro mandava um pouquinho para ajudar, uma pequena parte, geralmente algum animal para eles comerem, um pouco de lã que eles poderiam vender ou fazer roupas, mandava algum tipo de mantimento. E aqui no capítulo 25 de 1 Samuel, conta a história de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que era um israelita, sua esposa se chamava Abigail, e ele era um homem muito próspero. Diz que ele tinha 3.000 ovelhas. Para aquela época isso era algo extremamente valioso, Era uma fortuna grande, 3.000 ovelhas. Então ele tinha pastores de ovelhas. A média, cada pastor cuidava de 100 ovelhas, então 3.000 ovelhas ele devia ter 30 pastores. E chegou a época da tosquia, onde se tosqueava as ovelhas. E Davi enviou 10 dos seus homens até lá, dizendo: olha, viemos aqui para buscar aquilo que você sentir no seu coração. E o que acontece é que Nabal diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Não conheço Davi, não conheço vocês, não vou dar nada para vocês. Olha que coisa, hein? Davi esteve ali protegendo as suas ovelhas, Davi esteve ali, protegendo o rebanho deste homem, com seus homens, cuidando, e ele agora devolve, com essa resposta: quem é Davi? Quem são os seus homens? Não conheço, não sei, nunca vi vocês. Mentindo, obviamente, porque todos o conheciam. E aí então nós vemos que os homens vão embora tristes e chegam até Davi e contam para Davi isso. E diz que uma fúria sobe ao coração de Davi, se sentindo indignado. E Davi então pega a sua espada e convida os homens e diz: vamos até a casa de Nabal. Davi estava pronto para fazer uma guerra com este homem. Porém,
intervém nessa história uma mulher sábia, chamada Abigail, a esposa de Nabal. Olha só. A esposa primeiro conversa com seu marido, né? E ela diz, olha, né? Nesse meio tempo, diz aqui, 1 Samuel 25:14. Um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca em todos os dias do nosso trato com ele, quando estávamos no campo, em muro de muro em redor, nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, pois já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Olha só, então um dos rapazes foi até a mulher, né, de Nabal, chamada Abigail, e disse, olha, o nosso patrão acabou de mandar embora, e fez isso, né? Foi injusto, foi desonesto, não quis pagar a dívida que tinha, não quis pagar o salário dos funcionários de Davi, né? Não quis ser justo com aqueles que trabalharam e ficaram como um muro ao nosso redor nos protegendo, cuidaram de nós, e agora ele está sendo injusto. Até os funcionários dele notaram isso. Mas ele é um filho de Belial. O que é isso? O que é um filho de Belial? É uma pessoa, né, que tem um espírito maligno, que tem um espírito que não é de Deus. Ele era um homem de difícil trato, ele era um homem que amava o dinheiro, ele era um homem que amava a sua fortuna. E ele disse assim, ele não escuta ninguém. Ele estava cego por amor ao seu dinheiro. Estava cego. Aqui a Bíblia está nos falando sobre uma lição muito importante, sobre a questão da justiça financeira. Nós devemos ser justos com aqueles que trabalham para nós, com aqueles que prestam serviço para nós, com aqueles que estão na nossa casa nos servindo. Se você é um patrão, com aqueles que são seus funcionários. Nós devemos ser justos também com as dívidas que temos, pagando aquilo que devemos, quando tomamos dinheiro emprestado com alguém, quando nos comprometemos com algo. Aqui está falando sobre essa justiça, mas também está falando sobre a sabedoria de uma mulher. Porque esta Abigail, ela vai à frente. O que ela faz? Ela pega, diz no capítulo 25, versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre jumentos e disse aos seus moços, vão adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ao seu marido Nabal. Quando ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Então, olha, ela foi ao encontro de Davi, ela disse, eu vou pagar a dívida do meu marido. Eu vou fazer justiça. Meu marido está prestes a ser morto, porque ela sabia que Davi ia vir cobrar a dívida. Seu marido ia dizer que não ia pagar, e Davi ia acabar lutando com ele. Davi tinha 400 homens armados. Esta mulher, ela se adianta ao problema e ela diz, eu vou fazer justiça. Ela junta o pagamento e ela diz, eu vou levar até Davi. E ali nós vemos uma conversa onde esta mulher apazigua o coração de Davi. Ela fala com Davi, faz Davi mudar de ideia. Davi pega aquele pagamento e volta. E não faz mal nenhum a Nabal. Davi estava pronto para pelear contra ele. Mas Davi é apaziguado pela sabedoria de Abigail. Abigail é aquela mulher que, apesar do seu marido não ser um homem sábio, ela é uma mulher sábia. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é a mulher virtuosa. É aquela mulher que ela não está só cuidando das suas coisas, mas ela está observando também a vida do seu esposo, dos seus filhos.
e ela busca sempre ir à frente e fazer a justiça. E depois nós vemos que quando Abigail volta para casa, ela encontra Nabal fazendo uma festa, né? 1 Samuel 25:36. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete de um rei, e seu coração estava alegre. Olha só, não pagou Davi, pegou aquela riqueza toda e fez um banquete. E já estava muito embriagado. Era um homem beberrão, porque não lhe referiu ela coisa alguma, nem tampouco, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ela foi lá e disse: olha, Nabal, eu fiz isso, aquilo, tu ia morrer, tu foi injusto, aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Olha só, Nabal morreu. Nabal se deu conta da injustiça. Aquilo fez com que o coração dele ficasse pesado. Mas dias depois, Nabal morreu. E não foi uma justiça de homens, foi uma justiça de Deus. Aquele homem não era digno do que tinha em suas mãos. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo não prospera. E aquele que dá até mesmo mais do que deveria dar, aquele que é uma pessoa generosa, este Deus acrescenta-lhe mais ainda. Olha só, gente, está em Provérbios. Aquele que retém mais do que é justo não prospera. Aquele que segura, que quer segurar, mas aquele que dá mais do que tem, mais do que poderia dar, esse o Senhor acrescenta mais e mais. Sabe, o generoso, aquela pessoa que quando vem alguém, ele honra o trabalho do trabalhador, que é fiel nos seus compromissos, que lembra do necessitado, aquele que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, que faz parte da justiça de Deus. Deus tem lhe abençoado todo mês, com trabalho, com renda, e Deus só pede que você separe uma parte, 10%, para fazer a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É a pregação do Evangelho aos necessitados, é a pregação do Evangelho ao mundo, é o cuidado com as famílias carentes, é o socorro àqueles que precisam de socorro. Para isso serve o dízimo, para ajudar o necessitado, para manter a obra de Deus, para sustentar os missionários, os pregadores. E Deus levantou você também para isso. Seja fiel ao que Deus colocou em suas mãos. Seja fiel. E aqui também eu quero dizer às mulheres, quem sabe o seu marido não seja o homem mais sábio de todos, quem sabe o seu marido ainda não é cristão. Você, mulher, foi chamada por Deus para fazer a diferença. Você foi chamada por Deus para ser sacerdotisa da tua casa. E mesmo quando o teu marido for tolo, for nécio, você vai interceder por ele. Abigail fez isso, ela honrou o seu marido, intercedeu e evitou que ele morresse pelas mãos daqueles soldados. Abigail foi uma mulher de Deus, ela foi fiel, ela não desonrou o seu marido, mas ela fez a justiça que ele não fez. E depois ela foi lá e contou tudo para ele, e disse: olha, você agiu mal. Ele, porém, certamente não se arrependeu, certamente seu coração não mudou, e foi aí que Deus pesou a mão sobre ele. Quero dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Quem sabe você é o esposo e a sua esposa não é cristã, sua esposa está num caminho torto. Você foi chamado por Deus para cuidar dela e proteger ela, mesmo quando ela não tem sabedoria. Quem sabe você, pai, mãe, seus filhos, está faltando a eles sabedoria. Deus chamou você como sacerdote, sacerdotisa do lar, para também proteger os seus filhos de todo mal. Amém? Vamos interceder pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos. A intercessão, ela é uma mão divina, através da nossa oração, cuidando e protegendo aqueles que a gente ama, mesmo quando eles não estão andando num
caminho de sabedoria. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta semana pedimos que o Senhor nos dê um caminho de sabedoria e justiça, que ninguém retenha mais do que deve e que possamos ser generosos, possamos fazer o justo, o reto, o bom, possamos cumprir nossos deveres como cidadãos da terra e do céu, que possamos como maridos honrar nossas esposas, como esposas honrar nossos maridos, mas interceder por aqueles que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradecemos pela vida, por tudo que o Senhor tem feito e pedimos a Tua mão de graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estaremos juntos amanhã, mais uma vez aqui no Devocional. Compartilhe o Devocional, envie para os seus amigos. Que a graça do Senhor esteja com você.